Olá pessoal, eu sou o Franco Thaís do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Eu vou tentar passar uma imagem geopolítica e por que a propaganda em massa dos Estados Unidos faz com que as pessoas demonizem alguns países. Tá? Por exemplo, a indústria dos filmes de faroeste escondeu o genocídio que eles fizeram com os indígenas. Né? Eles saíram limpinho. Os filmes de guerra do Vietnã foi para apagar a imagem do que eles fizeram. O que eles fizeram lá? Né? O Ho Chi Minh ganhou a eleição porque era o quintal dos Estados Unidos e expulsou a França. Os Estados Unidos se achou na polícia do mundo sob o pretexto de levar a democracia, que nos Estados Unidos tinha segregação racial, foi para lá e matou 5 milhões. Né? Mesmo assim, os Vietcongs ganharam a guerra. E é assim, já desde o começo do século XX. Todos os países que não têm um regime que os Estados Unidos concordem, eles invadem. Eu vou chegar lá. A Líbia de Muammar Gaddafi era socialista. O dinheiro do petróleo era gasto com o povo. Os Estados Unidos queriam o petróleo. Não queria saber do povo, de democracia. Invadiram a Líbia, mataram Muammar Gaddafi e tomaram conta do petróleo. O Irã tinha um governo. O governo de Mossadegh, que foi eleito em 52. Era um governo nacionalista. Queria o petróleo para servir o seu povo. Os Estados Unidos não gostou. Em 53 colocou o Shah Reza Pahlavi, que de 53 a 79 quase deu petróleo de graça para os Estados Unidos. E a Ayatollah Khomeini fez a revolução iraniana. O que fez os Estados Unidos? Veja a covardia. Aparelhou o Iraque e fomentou uma guerra Irã-Iraque, que não deu vitória para ninguém. Né? O Irã se tornou mais forte porque sabia que tinha pago um alto preço com a subserviência do Mossadegh. Né? O Iraque, como perdeu a guerra, os Estados Unidos não ganhou a guerra do Iraque, tem mais petróleo, se aproveitou do Iraque. O que fez? Criou uma espécie de planejamento que dizia que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Invadiram, colocaram o país abaixo, mataram o Saddam Hussein, né? E agora todo mundo contra o petróleo. E todo mundo fala, lá era a ditadura. A Arábia Saudita também é, mas os Estados Unidos não acharam. Vamos pro... Aqui pra cá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu anotei um monte de coisa. Aqui. O Chile. O Chile é rico em cobre. Em 70 ganhou Salvador Allende, um marxista. Né? Ele renacionalizou o cobre, porque os Estados Unidos estavam roubando o cobre todo. 3 anos depois, o presidente foi assassinado dentro do país e teve a ditadura mais sangrenta. E o pior, né? Que eles se autodeclaram protestantes em nome de Jesus, uma guerra justa. E matam pessoas. No Brasil, 64, e agora, o golpe da Dilma, por quê? O Lula achou o pré-sal, a lei de partilha era 50% dos royalties para a educação e 50% dos royalties para a saúde. O que fez os Estados Unidos? Aparelhou o Ministério Público com um promotor psicopata, que também se diz cristão, e com um juiz totalmente parcial. O Lula foi condenado no processo mais rápido da Lava Jato. Que leva à conclusão que o desembargador lê o processo 3.000 páginas por dia. Né? E qual era a prova? Era a delação premiada
de um cara que o Ministério Público e o Sérgio Moro, porque ele dizia que o Lula não tinha envolvimento com corrupção. E aí eles falaram, ou você coloca o nome do Lula ou você vai ficar 25 anos preso. Veja que justiça, né? Já estavam subservientes aos Estados Unidos. E aí o cara, né, pressionado, porque isso é tortura e crime judicial, o lawfare, entregou o Lula. Diz que o Lula participou, tudo. O Sérgio Moro condenou ele por isso. A palavra de um delator contra de um suposto inocente. Qual foi a sentença? Crimes indeterminados futuros. Foi a primeira vez que um presidente, aliás, que um brasileiro que não oferecia risco para a sociedade ficou preso em segunda instância. Um monte de político foi candidato, menos ele. Ficou incomunicável, não podia dar entrevista, não pôde ir ao enterro do irmão dele, que todo, né? Porque ele era o favorito para ganhar a eleição. Mas o Barack Obama, na sua canalice, não queria. Por quê? Porque o governo que assumiu o Michel Temer, que derrubou a Dilma por uma suposta pedalada fiscal, e ela foi inocentada, o Michel Temer já começou a favorecer. Porque ele está pouco se lixando pro povo brasileiro. Favorecer as riquezas minerais e petróleo. E esse, né? Vocês, não sei se vocês são daqui ou já viram, esse chegou a engraxar o sapato do Donald Trump, bate continência para bandeira do Donald Trump. Né? Já está dando, né? Já no começo do mandato, deu uma das empresas que era o orgulho nacional, que era a Embraer, uma das 3 empresas que brigavam no mercado de aviação do mundo. Deu por 4 bilhões de dólares. O governo Trump limpou todas as patentes e devolveu a carcaça. Olha o prejuízo. A base de Alcântara, que é o ponto do planeta Terra de maior facilidade de lançamento de mísseis, nem a ditadura militar aceitou dar para os Estados Unidos. Esse aceitou. Venezuela. O governo anterior da Venezuela já tinha dado petróleo. A Venezuela tem 320 milhões de reserva. É o dobro do segundo. Né? Só que Chávez achava, quando chegou ao poder, que a riqueza do país tinha que ser entregue ao seu povo. Essa elite do atraso aqui, se ela puder morder uma casquinha, ela entrega tudo. E aí o povo é que paga. A Venezuela, aí os Estados Unidos começaram a pôr embargo econômico. Invadiu a Venezuela com apoio da burguesia venezuelana. O que o Chávez tinha visto, o golpe que matou Salvador Allende em 73. Então ele mudou a formação dos baixa patente do exército, armou as comunas na Venezuela. Quando veio o golpe, os generais, né, já iam colocar ele no avião, os soldados falaram, não, porque vocês não têm compromisso com o país, vocês têm compromisso com o capital estrangeiro. Deram um golpe nos generais e recolocaram Hugo Chávez. E aí, até a morte dele, né, investigaram a vida dele. Sabe o que fazem hoje? A covardia. Eles colocam um subserviente dos Estados Unidos, declararam o cara presidente. Como é que pode? Um tal de Juan Guaidó. Né? E passaram o dinheiro da Venezuela para as mãos dele, que não tem compromisso nenhum com o povo. E os Estados Unidos estão pouco se lixando. O povo está passando fome. Aí um presidente do Brasil, por exemplo, é ditadura da Venezuela. Não é a ditadura da Venezuela. A Venezuela não era uma ditadura. O Caracaço, nos anos 80, mostrou a miséria que era o povo. Eles tiveram mais de 50% de ganho com o dinheiro do petróleo. O que faz sempre os Estados Unidos? Desde 45, a Arábia Saudita é um escravo, né, dos Estados Unidos. Então, quando ela quer desestabilizar o Irã, o Brasil, né, e outros países que não agradam, ela manda a escrava dela fabricar mais petróleo e colocar no mercado. O preço do petróleo despenca,
A burguesia, que ao invés de proteger a sua pátria, abre as pernas para os Estados Unidos, não, se nega a fornecer alimento. Né? O governo daqui, que apoiou ditaduras sangrentas, diz que lá é ditadura, então rompeu as relações comerciais. Né? E a Venezuela está numa situação insuportável. Mas mesmo assim, o daqui, que é um entreguista, morreu 600 mil pessoas com coronavírus. Lá eles priorizaram a vida. Morreu 7 mil pessoas. Cuba é covarde demais. Cuba, eles impediram na pandemia de entrar até seringa lá. E mesmo assim, Cuba morreu 400 pessoas. O bloqueio é muito cruel. Todos os anos é votado na ONU. Só quem vota contra é Israel. Olha o tipo de gente que são os israelenses. Porque quem libertou eles do campo de Auschwitz foi o Exército Vermelho, na Segunda Guerra Mundial. No entanto, eles estão aliados dos Estados Unidos. Não é? Porque os Estados Unidos, a ideia dos Estados Unidos, da Inglaterra... Veja a Inglaterra. Né? A Inglaterra tinha 1/3 do planeta e queria, né, que os comunistas se matassem junto com os nazistas. Né? Aí, né, a Inglaterra não se aliou, a França não se aliou, a França já estava dominada. Né? Os outros países estavam ocupados por ditaduras fascistas também, e a Operação Barbarossa foi a maior invasão de tanques da história da humanidade. Os soviéticos resistiram e venceram. E aí, a Inglaterra hoje briga para que Hong Kong seja um país livre. Veja, Hong Kong, que a Inglaterra roubou no século XIX, na Guerra do Ópio, dominou, escravizou o povo chinês, que foi o século na China, considerado o século da humilhação. Quase todos os portos. Né? Aí eles, na cara de pau, mas eles conseguem contar pra gente que não conhece a história, que Mao Tse-tung fez a guerra mais sangrenta. Não, ele só expulsou os ingleses de lá, que mesmo assim estavam colonizando quase todos os países da África, né? Em nome do livre mercado. E são os comunistas que invadem, né? Que são sanguinários. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, e com todas as dificuldades de Cuba, né? Cuba tem uma saúde decente. Eles tinham médicos aqui. Como o presidente aqui é psicopata, ele, quando assumiu o poder, ele disse que os médicos cubanos eram espiões. E aí expulsou os médicos. E quem está pagando a consequência são as comunidades mais distantes do país. E ele está pouco se lixando. Sabe para onde foi a missão médica de Cuba naquele ano? Salvar a Itália do coronavírus. E enquanto aqui morria gente. Né? Cuba fez a própria vacina. Né? Você vai em Cuba, 68% dos jovens entram na universidade, mesmo com toda a dificuldade. E é a ditadura. Agora, a ditadura, né, é de 2 partidos que só elegem pessoas que agradam a elite, porque a democracia lá é financiada pelo capital privado. Agora vocês acham que eles elegem um sindicalista, um professor, uma pessoa de esquerda? Claro que não. Essa é a democracia dos Estados Unidos. Consequência, o lobby norte-americano conseguiu com que o Estado privatizasse o sistema penitenciário. E depois fizeram outro lobby para aumentar as penas. Outro lobby para aumentar a audiência de custódia. Acabaram com o advogado de defesa. Então o promotor subserviente também
Já chega, olha pra cara do cara, até pobre, não tem advogado, acordo. Ou acordo, você enfrenta o tribunal, vai uma máquina de punição pro tribunal e coloca o cara, mesmo às vezes inocente, 15 anos na cadeia. Né? Para o capital especulativo ganhar mais dinheiro, com a miséria dos outros. O Rafael Correia, do Equador, ele fez uma auditoria da dívida pública. Aqui os caras não tiveram coragem ainda. O Brasil gasta 40% do orçamento, né? Que chama aqui os partidos de direita chamam chamam os partidos de esquerda de corruptos, né? Mas eles que apoiam o roubo dos bancos, né? Porque veja como está a justiça aqui. Recentemente, o Gilmar Mendes, ministro do STF, que teve que dar um habeas corpus para liberar um cara que roubou R$4. Enquanto o assessor do filho do presidente, que estava com câncer, o Superior Tribunal de Justiça tinha 1.000 habeas corpus para dar, só deu dele. O resto ficou tudo preso. É assim que funciona. A gente não pode chamar a Venezuela de ditadura porque ela nunca foi. Como é que Cuba é uma ditadura se a medicina lá é de graça? Olha o que o Jair Bolsonaro disse, né? Eu não vou mandar dinheiro para deixar escravos aqui, né? Ele tinha acabado com todas as leis trabalhistas, chamando os caras de escravo. O problema é que Cuba forma os médicos gratuitamente e depois vai cobrando aos poucos um serviço prestado, né, em outros países para recuperar o dinheiro. Aqui, o burguês tem mais oportunidade de educação, entra na USP, o povo todo paga a formação dele e ele não tem compromisso nenhum com a sociedade. E isso é democracia. A de Cuba não é. Né? Você vai em Cuba, você é bem tratado. É claro que o país está deteriorado. E aí, a crueldade é tanta que tiram vacina, tiram comida, né? Eles espremem o país. Olha o que fizeram com Miguel Assange, que estava na embaixada da Rafael Correia, que foi o presidente do Equador, asilou ele, porque o Miguel Assange, junto com o Snowden, vazou as patifarias que os Estados Unidos estavam fazendo no exterior. Estupro em massa de iraquiana, estupro em massa de paquistanesas, né? E se dizia bonzinho. Olha, acusa Cuba de terrorista, mas tem mais de 100 presos na Baía de Guantánamo há mais de 30 anos sem julgamento. Não é terrorismo. Quando eles vazaram, o Snowden foi esperto. Ele correu para a Rússia. E na Rússia, os Estados Unidos não tira ninguém. O Rafael Correia exilou o Miguel Assange na embaixada do Equador na Inglaterra. O que fez o governo dos Estados Unidos? Corrompeu o Lenin Moreno, que era seguidor do Rafael Correia e que passou a ser subserviente dos Estados Unidos. Desalojou o Assange. E aí, meu irmão, eles podem roubar tecnologia, eles podem filmar, né? Foi grampeado o telefone da Dilma Rousseff, da Angela Merkel, pelo Obama. E aí tem uma burguesia subserviente aqui que diz que é a China que faz isso. Né? Desalojaram o Assange. Aí inventaram um estupro para ele. Ele está numa solitária. Eles não violam direitos humanos. O cara está na solitária. Se for para os Estados Unidos, porque a Inglaterra também apoia. Se for para os Estados Unidos, vão colocar ele no cubículo lá sozinho até a morte. Porque ele revelou que os Estados Unidos não é perfeito. Esse vazamento foi feito pelo Green Rose, que ganhou naquela época o Pulitzer. Né? Ontem eu vi um bolsominion aí reclamando que tinha entrado no telefone do pai dele. O Sérgio Moro reclamou que entrava. Mas o Sérgio Moro, né? Veja que patifaria, apoiada pela Rede Globo, que já estava alinhada aos Estados Unidos. O Sérgio Moro quebrou o sigilo da presidente da República.
sem autorização do Supremo Tribunal Federal. Na época eu falei para ela, você amarelou. Manda o gabinete institucional prender esse lesa-pátria. Ele não tem essa autoridade. Amarelou, ele vazou conteúdos seletivos. A burguesia que é entreguista e estava incomodada com a molecada, os pobres indo para a faculdade, né? Em nome da moral e dos bons costumes, derrubou. Olha o que está acontecendo hoje com Fidel Castro. Diziam que Fidel Castro é ditador. Quem está agitando Cuba? Os neopentecostais. Acaba a ditadura. Aí eles instalam a ditadura religiosa para impor os costumes dele. Ontem, o ministro, acho que foi Barroso, deu uma liminar impedindo missão religiosa em terra indígena. Eu sou totalmente favorável. Porque quem demonizou os negros nos Estados Unidos e no Brasil? Por exemplo, em nome de Jesus aqui, eles escravizaram o negro. Tentaram impor a religião à força. O negro resistiu. Você aí do lado, aí atrás da tela, você aceitaria uma religião imposta por alguém? Aí passaram a demonizar a religião de matriz africana. Né? E agora existe, olha como eles são perfeitos, os traficantes de Israel, que invadem terreiros de Umbanda e Candomblé e tacam fogo. Por isso que eu sou contra. Não tem que catequizar índio. Não tem que entrar em aldeias indígenas. Eu sou marxista. Os problemas de um indígena se resolvem, não é metafísico. É através da ação humana. Que papo é esse de ir lá rezar, converter índio? Deixa o cara lá na terra dele. Né? Mas aqui eles se aliam ao que de maior ganância. Ó. 1% dos fazendeiros brasileiros tem 50% das terras. A agricultura familiar, que foi criada no governo Lula, pegou 23% das verbas e tem 47% das terras. E é justamente a agricultura familiar que coloca 70% da alimentação do brasileiro. E aí fazem propaganda, agropop, não sei o quê. A agricultura de exportação é monocultura, eles não vendem. Mesmo assim, eles estão de olho nas terras indígenas. Né? Defendem a propriedade privada, que não pode ser invadida, mas o índio é diferente. Essa é a democracia que circula. É assim que a gente tem que ser? Na China, o buraco é mais embaixo. O cara quis se crescer lá, o capitalista, a terra pertence ao Estado, desapropria. Que papo é esse que é mandar mais do que o Estado? Dominar o povo. Né? Porque diz que o Estado é tirano, mas o capitalista também é tirano. Ou não? Ok? Essa foi a minha participação. Pensem bem sobre isso.